Shachar Mahal, luz filho da manhã. Ou seja, São Jerônimo chamou Luxfer, que traz luz. Estrela da manhã, como diz o grego, é Ósforos. Ou seja, tudo simboliza que seria uma luz que caiu do alto para baixo. E as pessoas criaram, a igreja criou, que a figura de Satã era um anjo de luz que rebelou-se contra Deus e caiu baseado nessa passagem do livro de Daniel, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que as pessoas criam de uma figura criada por Deus, eternamente voltada para o mal, opositora de todas as nossas atitudes, e ainda de um ponto de vista curioso. Satã pega os filhos de Deus, bota num lugar eterno, ficam lá presos, ninguém pode sair, mas ele fica livre, indo e voltando, sem nenhum problema. Quer dizer, algo assim que na minha cabeça, os meus neurônios bipolares não aceitam essa condição. E você continuando, você vai ver que tudo acaba sendo o folclore, as traduções e a assimilação. Se você pegar curiosamente a própria Bíblia hebraica, o livro de Samuel, o livro das crônicas, o livro de Samuel foi escrito antes de se conhecer Satanás. Então está escrito lá no capítulo 24 que Deus, Yahvé, instruiu Davi a fazer o censo de Israel. Isso está no livro de Samuel. Quando você chega no livro das crônicas, que já foi escrito depois, diz que não foi Deus, foi Satã que instruiu Davi a fazer o censo de Israel. Aquilo que era Deus em Samuel virou Satã no livro das crônicas. E por quê? Mostrando a influência que o zoroastrismo teve na cultura judaica. Isso você pode levantar que a maioria das pessoas, dos teólogos, ficam sem muita condição de responder, porque é que Deus em Samuel virou Satanás no livro das crônicas. É uma questão só de tradução, de interpretação e de conhecimento. Professor, o que faremos nos dias de hoje com o texto bíblico? O que devemos fazer? Interpretá-lo tal qual ele foi escrito ao pé da letra ou adaptá-lo aos dias atuais? Corremos algum risco nessa adaptação? Qual é o melhor caminho no seu entendimento? O melhor caminho é fazer uma viagem contrária. Na hora que você for analisar um versículo bíblico, você tem que avaliar 3 pontos básicos. Quando foi escrito? Para quem foi escrito e por que foi escrito? Então você tem que entrar na situação que envolveu aquele ensinamento. Aí entra uma série de interpretações. No Ocidente a gente chama hermenêutica e exegese, que é uma interpretação teológica cristã, que no judaísmo não existe. No judaísmo eles chamam 4 níveis. Primeiro, eles pegaram a palavra persa, pardes, PRDS, e chama Peshat, Remeis, Derush e Sodi, que são os 4 níveis. O primeiro e o segundo, o primeiro Peshat, vem na palavra hebraica Pashut, significa simples. É o sentido literal. É aquele que a gente quer ler e interpretar daquele jeito, não importa onde esteja, nem como ser, e não se discutir. O segundo já é o sentido das entrelinhas, o remei. O terceiro é o chamado sentido midrashico, que vem do midrash, que é arrancar do texto a mensagem como Jesus ensinava. Jesus contava uma história que ele contou há 2000 anos e ainda serve hoje para a gente. Por quê? Ele fazia é um princípio que tem no judaísmo que chama sentido midrástico ou homilético. Você conta uma história e dali você tira o significado. E sode, que é o último sentido, é secreto. A palavra sode em hebraico significa secreto. É o sentido espiritual e cabalístico. E o que é que acontece? A gente quase sempre fica entre o primeiro e o segundo. Nunca vai o terceiro e o quarto. E os rabinos e sábios do Talmud dizem o seguinte: quem interpreta a Bíblia no primeiro e no segundo nível, que é o quase sempre que a gente faz, é como quem vai ao campo, colhe o trigo, fica com a palha e joga o grão fora. Perde toda a essência. Então esses cuidados têm que existir, para que você não cometa exatamente o desatino de querer adaptar uma situação daquela época a uma realidade de hoje. Agora, se temos que tomar todos esses cuidados, significa ao mesmo tempo que, até pelo passar do tempo, parte ou partes do texto bíblico estejam sem sentido hoje, envelhecidos, pouco atualizados? Você tem que separar da Bíblia o que é história e o que é moral, e o que é social. Tá certo? Então, por exemplo, tem um texto bíblico que é muito usado contra a doutrina espírita, que é o famoso Deuteronômio 18, que às vezes as pessoas vêm de outras religiões para mim e dizem assim: o senhor conhece a Bíblia tão bem, o senhor já leu o Deuteronômio 18?
Eu digo, li não, eu estudei. Quem leu foi você, porque se você tivesse estudado, você não estava me fazendo essa pergunta. Porque geralmente eles trazem essa colocação como se quisesse usar a Bíblia para condenar o Espiritismo. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não existe religião. A Bíblia não é um livro para condenar, a Bíblia é um livro para esclarecer, para libertar, para trazer um Deus misericordioso, justo e bom para nós. Mas você tem que saber o que é dirigido a cristão e o que é dirigido a judeu. A Bíblia tem duas fases distintas. O Brit Rishon, que é a primeira revelação, primeira aliança, que todo mundo chama Velho Testamento inadequadamente, que Allan Kardec não chama. Kardec chama a primeira revelação, que realmente é onde está. Para o judeu está atualizadíssimo. Que é, na primeira revelação, é onde está o Deuteronômio 18. E eu costumo perguntar às pessoas que dizem que o Deuteronômio condena o Espiritismo. Eu digo assim, o Deuteronômio é um livro judaico ou um livro cristão? Não, o Deuteronômio é judaico. Então o Deuteronômio foi escrito para judeus, não para cristãos. Então não pode uma doutrina judaica condenar um princípio cristão. É você querer forçar muito a situação. E mesmo assim, esqueçamos isso, porque para quem foi escrito, aí vem a questão que eu disse, quando, para quem e por quê? Para quem foi escrito o Deuteronômio 18? Para o povo hebreu. Aonde? Na planície do Sinai. Foi a época de Moisés. E aquele povo, o Deuteronômio começa dizendo assim, que ia acabar quando entrares na terra que o Senhor Deus te prometeu, não aprenda a fazer a abominação daquelas nações. Quando quem entrar? Olha a pergunta. O povo hebreu. E o que é que nós espíritas ou cristãos temos a ver com isso? 4.000 anos depois. Então, absolutamente nada. Aí mas ele disse assim, não, mas Moisés proibiu a consulta aos mortos, está lá. E vocês consultam os mortos. Eu sou espírita há 28 anos. Nunca consultei ninguém que seja morto, porque nós não morremos. Nós não mudamos. A morte para a doutrina espírita não existe. Não, a morte existe, os mortos não. A gente se muda, a gente muda de nível. E Moisés, quando fala lá no Deuteronômio 18, ele fala em Doresh et Hametim, quem exija algo dos cadáveres. Que era o que faziam naquela época, eles batiam nas tumbas dos mortos para pedir que eles trouxessem informações. E o Espiritismo nem prega isso, nem pratica isso. Mas tem uma palavra lá no Deuteronômio 18 que chama Ovive Idioni. Ouve em hebraico é feiticeiro, Idioni, adivinho. Mas o grego traduziu ouve como necromante. E aí as pessoas dizem graciosamente, os espíritas falam com os mortos, então são necromantes. Se são necromantes, está condenado no Deuteronômio 18. E eu digo para você, Cláudia, não encontrei na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, em nenhuma parte a palavra espiritismo. E tem mais um detalhe, o dicionário hebraico, grego e latino não tem, porque esse termo foi criado por Kardec no século XIX. E Kardec começa o livro dos Espíritos dizendo assim, ciências novas, palavras novas, e ele cria espírito, espiritismo. Seria tão bom que tivesse isso na Bíblia, porque nós seríamos a primeira religião a constar no livro sagrado. Mas quem coloca ali, coloca com o objetivo de condenar. E como eu sou reencarnacionista, eu digo para você e digo para aquela câmara ali, quem botou vai ter que reencarnar para tirar, porque lá não existe. Bom, eu sei que tem um outro trecho da Bíblia que o senhor também não quer deixar de citar na entrevista. Então nós vamos fazer assim, um rápido intervalo e na sequência continuaremos falando sobre traduções bíblicas. Não perca, até já. Cinquenta anos depois, se passa no século II e conta a história de um ex-senador romano que reencarna como escravo para aprender a sublime lição da humildade. Esse é mais um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Solicite seu exemplar escrevendo para vendas@febrasil.org.br. Voltamos para a última parte da entrevista sobre traduções bíblicas com o professor Severino Celestino da Silva, da Universidade Federal da Paraíba, do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões. Deixa eu retomar um assunto aqui que é sempre bem interessante de se falar, que é a questão de diabo e demônio. Bom, primeiro, a tradução está correta? Está fiel?
ao texto, veja bem, nós falamos no intervalo anterior sobre Satã, não foi? Que é aquela figura persa, que chamava Ahriman, que entrou como Satã, opositor ou acusador no livro de Jó e etc. Mas quando veio o helenismo, a civilização grega, aí surgiu a figura do chamado demônio, que é uma palavra grega, daimon. E daimon não tem essa conotação. Daimon é gênio. Sócrates dizia assim, eu não faço determinadas coisas que o meu daimon não deixa. E um gênio bom. Quer dizer, para Sócrates, o daimon dele era um conselheiro. Do bem. Do bem. Então, na verdade, a igreja, aí é que entra a influência greco-romana no Ocidente. E eu digo sempre, quando eu falo com pastores, padres, pessoas de outras religiões, eu digo assim, todos nós somos vítimas do crivo grego-romano no Ocidente. Que pegamos Jesus, desnaturalizamos ele. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu. Nós que fizemos, desnaturalizamos, transformamos Jesus num cristão, na mensagem dele, fizemos a mensagem pelo mensageiro, transformamos ele num cristão, tornamos-nos antissemitas, ainda criamos o verbo judiar como coisa pejorativa para o povo judeu, e esquecemos a verdadeira essência. Por exemplo, daimon, gênio bom. A igreja transformou daimon em demônio, que seria o mal, e anjo em, vamos dizer assim, o daimon bom, que seria o mensageiro de Deus. Mas a palavra anjo no hebraico, malach, é mensageiro, mas não tem no original essa conotação. Se você se lembre, naquela passagem, claro, não sei se você lembra que Abraão está na sua tenda em pleno meio-dia, quando chega 3 anjos. Um para tornar Sara fértil, outro para curá-lo da circuncisão, e o terceiro para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão não conheceu que eram anjos. Por quê? Porque eles se vestiam como nômades do deserto. Eram pessoas comuns, como a gente vê nos centros, pessoas desencarnadas com vestimentas como viviam aqui. Não é diferente. Agora, o que é que a igreja fez? Os gregos e os romanos criaram os deuses dos Olimpos. Pode ver que o anjo é um jovem berne de 17 anos, vestido de branco com asas. Verdadeiro Deus do Olimpo. Quer dizer, o anjo que a igreja criou é um anjo grego e romano, e não o anjo original que está lá no hebraico, no judaísmo. O anjo de Abraão, o anjo de Tobias que foi arrumar, e depois de muitos dias é que ele descobriu que ele foi arrumar uma noiva para Tobias e que aquele não era um homem, era um anjo. Por quê? Se vestiam como pessoas comuns. Mas a igreja formalizou que o anjo tem que ser aquela figura. E por que asa? Porque naquela época, os médiuns da época, os profetas, viam os espíritos que chegavam e sumiam rapidamente. Se some, rapidamente, porque voa. Aí puseram asas nos anjos. Quer dizer, tudo conceitos, né? Até mesmo que no judaísmo tem uma tradição que diz que Satã tem o dobro das asas do anjo comum. É um anjo mais potente. Mas tudo isso passa pelo foco do crivo, das tradições, dos mitos e das lendas. Porque Deus, que é misericordioso, justamente justo e bom, jamais criaria uma figura como Satanás para perturbar os seus filhos. Do ponto de vista global, há problemas para a evolução nossa, tantas interpretações reais, já que muitas religiões se apoiam exatamente no texto bíblico, enfim, para a condução dos seus ensinamentos. Enfim, há um problema nisso ou não? É isso mesmo? Eu vejo claro que desde que cada um respeite o ponto de vista do outro e que veja que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos caminhando para Deus, a gente pode ser útil, porque a Bíblia, embora sendo muitas passagens mal traduzidas, mas ela ainda tem um código moral excelente que pode ser aproveitado. A gente pode se amar, apesar das nossas diferenças. Porque eu não posso absolutamente condenar alguém porque não vê Deus da minha maneira. O Talmud diz que a Bíblia tem 72 faces. E qual é a face que você pode estar olhando? O Talmud ainda diz assim, os sábios dizem que a Bíblia é uma rocha que quebrada sobre o martelo da interpretação dá muitos fragmentos, mas cada fragmento não perde algo da sua essência. Muito obrigada, professor, pela sua entrevista. O Terceira Revelação Especial de hoje está terminando. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Até o próximo programa.